Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai resolver uma entrevista técnica do Google, né? Uma das perguntas que acontece muitas vezes nesse processo de entrevista. Esse tipo de pergunta, podendo ser ultra complexo, ela pode ser feita, por exemplo, numa phone screen, que é uma etapa onde por telefone você é entrevistado por alguém técnico e tem que conduzir um processo. Então vamos lá, o desafio que a gente vai passar hoje é a gente conseguir analisar, né, uma string e tentar encontrar o primeiro caractere recorrente, ou seja, o caractere que se repete, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui, tá? Então, vou começar a desenhar. Eu vou desenhar algumas strings aqui, ó. A, B, C, A, B, C, A, C, A. Eu vou pegar A, B, C. Então, a execução correta desse código que a gente vai montar aqui, ele vai ser, eu vou começar na primeira string, tá? A, eu vou buscar, pô, A, tem outro A aqui, então a resposta esperada nesse caso daqui, o retorno dessa função daqui, né, é A. Nesse caso aqui, ó, B não tem, C encontrou a primeira ocorrência, então a primeira string recorrente C, e aqui não tem, vai botar um null, vazio ou alguma coisa assim, tá bom? Beleza. Como é que a gente pensaria em resolver isso, tá? Uma forma da gente pensar é mais ou menos assim, né? Então a gente tem a string, eu vou pegar essa daqui, ó, A, B, C, A, e eu vou começar a varrer. Então eu vou começar pegando o primeiro caractere dela, A, eu vou fazer, ó, beleza, cheguei na A, deixa eu pegar a substring remanescente, né, o que sobrou dela, e verificar se existe uma ocorrência de A. Então nesse caso aqui, ó, beleza, ó, existe uma ocorrência de A, então eu já retorno A. Tá? Então, ó, eu identifiquei que varrendo essa substring, eu encontrei um caractere igual, então esse aqui é o primeiro caractere recorrente, então eu vou retornar o A. Tá? Se a gente pegasse uma outra string, que é essa segunda aqui, B, C, A, C, A, nosso algoritmo ia pegar o primeiro caractere, ia pegar a substring aqui, tá? Ia verificar, é B? Não, é B, é B, é B, não tem B. O que a gente vai fazer? A gente vai dizer, não tem B aqui dentro, eu vou pular para o próximo passo, vou pegar o próximo caractere que é C, analisar essa string que sobrou e verificar, é C? Não, é C. Encontrou. Então, se encontrou, é a primeira substring, eu retorno C, tá bom? Se a gente for parar para analisar, né, é uma pergunta importante de fazer também. Muitas vezes nesse tipo de entrevista não é legal você simplesmente sair fazendo que nem eu acabei falando aqui. Pode ser bem interessante que você pergunte, por exemplo, essa string ela só vem tipo caracteres do alfabeto, tipo de A a Z, ela pode ter números, ela pode ter qualquer coisa, então isso pode ser uma pergunta interessante. Tem alguma limitação do tamanho da string? Pode ser uma string infinita, pode não ser. O que é esperado que retorne onde não encontra um caractere recorrente, né? Então é importante você também ter essa conversa com o entrevistador, porque quando você, numa situação real, for entrevistar um cliente ou resolver um problema, você vai precisar entender e se questionar também por que eu estou fazendo aquilo, né? Por que isso é importante e se tem algum detalhe que talvez aquele cliente não consiga me passar de forma clara e eu vou tentar clarear isso com ele. Se a gente for parar para analisar uma coisa também que é muito pedida, tá, nesse tipo de entrevista, que é a análise de complexidade, tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho um conjunto de caracteres, vou botar aqui, sei lá, A, B, C, D, E, F, G. Isso aqui vai ter, sei lá, algum caractere, finge que tem aqui um Z aqui no final, qualquer coisa assim, tá? E essa string, ela pode ter um tamanho, talvez, indo até infinito, né? Nesse caso aqui, você poderia ter 23 vezes, vai repetir, mas vamos pensar que não precisava ser letras, tá? Podem ser números. A gente quer ver se um número ele se repete, o primeiro número que repete, né? Então poderia ir até um lugar muito distante. Então a gente vai dizer que essa string, né, ou esse conjunto de elementos, ela é de tamanho n, tá? E se nesse nosso algoritmo que a gente acabou de desenhar, eu pego um elemento, pego a substring remanescente, que se a string full tem n, essa aqui vai ter n-1. Então, a cada iteração desse algoritmo, eu vou pegar um caractere vezes n-1. Aí eu vou pegar outro caractere, n-2, e por aí vai. Então, a gente pode aproximar isso na análise da complexidade, que essa constante ela não vai ser tão importante. Então, no final do dia, vai ser alguma coisa próxima de n vezes eu vou ter que varrer n-1 strings, tá? E se a gente for parar para pensar na complexidade disso, né, quando a gente faz análise de complexidade, essa constante aqui, né, que é o menos 1, isso aqui não importa, o que importa no caso é a multiplicação. Então vai ser n vezes n, que é igual a n ao quadrado. Tá?
então a gente está falando de problema de n ao quadrado. Então, basicamente, ele vai crescer quadraticamente conforme você vai colocando mais caracteres nessa string, tá? Legal, né? Bom, então essa aqui poderia ser uma solução, mas na minha cabeça, eu penso em uma solução um pouco mais diferente, digamos assim, que pode melhorar a complexidade, né? Porque se esse problema começar a aumentar, ter strings cada vez maiores, putz, pode ser que fique muito custoso, né? Isso só vai crescendo a complexidade quadraticamente. E na minha visão para esse tipo de problema, talvez a gente possa explorar uma solução linear, tá? E eu vou explicar para vocês daqui a pouco como seria essa solução. Então, um ponto importante também na entrevista é que, em vez de você ir direto tentar encontrar o melhor algoritmo mais otimizado possível linear, se é que existe uma solução linear para aquele problema, é você começar com um caso mais simples, por mais que seja mais complexo, que pelo menos vai te dando um pouco mais de conforto, e se você não conseguir chegar no algoritmo mais otimizado possível, pelo menos você já construiu alguma solução que resolve o problema, tá? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui a mesma string, por exemplo, tá? Então vamos pegar aqui, ó, B, C, A, C, A. Mas vamos fazer uma coisa diferente, tá? Agora a gente vai usar uma outra estrutura de dados para nos auxiliar a resolver esse problema. Então, um exemplo de uma estrutura que a gente pode usar é uma estrutura de hash map, tá? Se a gente for falar de Python, que é uma linguagem que eu trabalho já tem algum tempo, isso é semelhante a um dict, tá? Um dicionário em Python. O que é essa estrutura, tá? Ela é um hash map, então basicamente o que ela faz, né? Ela é como se fosse uma tabela, tá? Então vou desenhar aqui uma tabelinha de chave e valor, tá? E o que a gente vai definir aqui? Se tem uma chave aqui, o valor dela vai ser 1, por exemplo, tá? Então, como é que funciona essa função na prática? Eu pego um caractere, que vai ser a minha chave, né? No caso aqui eu vou botar aqui, ó, chave valor, tá bom? Então eu vou pegar uma chave B, eu vou aplicar uma função hash específica, não faz sentido ir a fundo nisso aqui agora. E isso aqui ele vai dar meio que como se fosse um endereço, tá? Que poderia ser a posição onde vai estar isso daqui nessa estrutura de dados. Então vamos fingir que o B caiu na posição 2. Então eu sei que se eu quiser colocar essa chave B, ela vai estar nesta posição 2 aqui, tá? O que é interessante, uma chamada em um dicionário que tem o objetivo de fazer uma chamada chamada hasKey, ou seja, essa chave existe no dicionário, como ela consegue fazer essa função hash rapidamente e encontrar a posição exata que isso está nessa estrutura, a complexidade para você fazer isso aqui é O de 1, tá? Então, a complexidade, eu digamos que não é n, é 1, ela é constante. E se eu tiver que fazer a busca de um valor dentro do dicionário, tipo, qual é o valor que está guardado na chave B? Isso também é uma complexidade O de 1, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o problema. O que a gente pode fazer um pouco diferente, né? Então, ó, eu vou pegar a seguinte coisa, ó. Eu vou pegar o primeiro caractere, que é B, e eu vou fazer o seguinte, ó, e essa estrutura de dados aqui eu vou chamar de map, tá? Então, map vai ter essa estrutura de dados. Eu vou assim, map tem a chave B? Se não tiver, significa que ainda não apareceu nenhum B na minha brincadeira, então eu vou rodar a função, vou pegar a chave aqui, no caso gera 2, por exemplo, tá? A posição, B. Eu vou botar um valor 1, talvez, tá? E aí, bom, o B não estava lá, vamos para o próximo caractere. C. Existe C? Tipo, esse map tem aqui C? Não tem. A gente olhou, não tem. Deu, voltou, não tem. Então, eu vou pegar e criar uma chave C com valor 1. O valor pode ser qualquer coisa, tá? Não importa. E beleza, vou para o próximo número A. A, hasKey? Não, não tem a chave A no dicionário. Então, eu vou lá, crio a chave A e coloco um valor de 1. Vou para o próximo caractere, C. C, hasKey? True, voltou, porque a gente rodou a função hash de C, voltou aqui, por exemplo, 3, a função foi lá na posição 3 e tem um elemento aqui, então hasKey voltou true. Logo, essa aqui é a primeira é o primeiro caractere que se repete. Como é que a gente calcula a complexidade desse algoritmo, né? Bom, para cada caractere, vou fazer aqui em vermelho, tá? Então, para cada caractere, eu vou fazer uma busca e uma inserção, se necessário. Isso aqui é complexidade O de 1, então não vai somar em nada na minha complexidade. E eu vou varrer isso aqui tudo rodando essa função até chegar no final. Se eu não encontrar ninguém é porque não tem. Então, se a gente pegar que isso aqui é uma string de tamanho n, no pior caso, o que eu vou ter que fazer é varrer uma vez a string inteira para achar que não tem esse caractere que se repete. Então, aqui a gente vai ter uma solução que já é O de n, tá? Então, é uma solução bem mais interessante do que a outra. E se a gente fosse implementar essa função, ia ser alguma coisa mais ou menos assim, ó. Dentro dessa função, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um loop, né? Então, assim, ó, eu vou chamar de for
tá? Eu vou botar aqui, vamos chamar de char, né? Caractere for char in. Ó, vamos fingir que é o seguinte, ó. Eu vou chamar map igual a um hash map vazio, tá? E o meu objetivo alvo aqui eu vou chamar que é sei lá, sequence. Sequence igual a essa string aqui, ó. B, C, A, C, A. Tá? Então, for char in sec, ou seja, eu vou pegar cada caractere que está aqui dentro, o que, que eu vou fazer, tá? Eu vou verificar se essa chave existe no map, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, if map.has aqui tem a chave, e aí aqui eu vou botar o valor que é o char, tá? Então, se essa chave ela existe, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, se não tiver a chave, né, então eu vou fazer assim, ó, if not, né, vou botar aqui, deixa eu botar em vermelho. Calma aí, fiz besteira aqui, pronto. If not map.hasKey, ou seja, eu não encontrei a chave, o que eu vou fazer? Pô, a chave não está lá, então eu tenho que colocar lá. Então eu vou fazer o seguinte, ó, map char, botar em azul para ficar mais fácil de ver, tá? Map char igual a 1. Então eu vou estar criando aqui, né, a entrada, tá? Char, ó, varril B, não tem entrada, eu vou criar B aqui dentro e vou botar o valor de 1, tá? E aí, eu vou pegar, beleza, não encontrou, vamos para o próximo caractere. Então, não teve, colocou no mapa, foi para o próximo. Não teve, foi colocou. Quando chegar na situação, neste caso desta string específica aqui, que seria quando chegasse aqui no C, né, porque a gente vai ver que vai ter a primeira recorrência, o que, que vai acontecer? HasKey vai voltar true, porque teve a chave. Então, ele não vai saber, ele não vai encontrar isso aqui, vai dar false e vai pular. Tá? Então, o que, que vai acontecer aqui? Se não encontrou e chegou aqui, eu vou fazer else, então, se não tem chave, cria a chave. Se tiver a chave, o que, que a gente vai fazer? A gente encontrou o caractere. Então, a gente vai dar um return char. E se varrer tudo isso aqui e não encontrar nada, quer dizer que não tinha um caractere que se repete. Então, a gente pode botar aqui return, sei lá, none. Tá? Vou botar aqui em vermelho. None. Beleza? Então, esse aqui seria um pseudocódigo para resolver esse problema. Varre cada caractere, verifica se ele existe né? A gente vai varrer cada caractere desse aqui, verificar se ele existe na estrutura de dados, se não tiver a gente vai criar e vai passar para o próximo. Assim que tiver alguma situação onde um caractere ele foi encontrado porque ele já existe, né? Então o hasKey voltou verdade, né? Possui a chave, a gente retorna esse caractere que a gente encontrou. E se a gente varrer tudo e não encontrar, a gente retorna none. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse problema? Vocês seriam capazes de resolver dessa forma? Vocês pensaram em um outro cenário que podia resolver esse problema ainda mais otimizado? Então, comenta aqui, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. Valeu, pessoal. Obrigado. Até mais no próximo desafio aí.